Só, nesse vídeo a gente vai fazer um estudo analítico dos espelhos esféricos, tá? A gente vai deduzir a equação de Gauss e vai entender como analisar melhor, né, a formação de a formação de imagem, né, que distância que vai ficar essa imagem do espelho, se ela é uma imagem real ou virtual, tudo isso a gente consegue fazer através da equação de Gauss, tá? Então, antes de mais nada, a gente tem que entender um pouquinho sobre esse referencial de Gauss, tá? Então, aqui eu tenho um espelho côncavo, aqui eu tenho um espelho convexo, tá? Bom, eu vou colocar esse espelho num plano cartesiano, tá? Onde a origem vai ser o vértice do espelho, tá? O eixo aqui do eixo Y, né? Vou colocar aqui. E vou colocar o outro eixo X aqui, né? Então, porque a origem tá ali no vértice. Como de costume, o positivo do eixo Y tá pra cá, mas, diferentemente do que eu tô acostumada, eu vou botar o positivo pra cá, porque eu vou colocar o positivo pra frente do espelho. Vou fazer a mesma coisa pro meu espelho convexo, tá? E eu vou colocar o positivo também pra frente do espelho, certo? Enfim, por que eu tô fazendo isso, certo? Como o raio de luz incide por aqui, né? Por isso que eu tô fazendo aqui, esse é o lado positivo. Bom, com isso, note o seguinte: o foco, né, a distância focal, que é a distância do foco até o vértice, essa é a minha distância focal, né, aqui para o espelho convexo, ela, no espelho côncavo, ela está diante do espelho. Então, se você pegar essa distância do vértice até o foco, você pegar essa coordenada aqui, você vai ver que essa distância focal é positiva. Então, o foco para o espelho côncavo é um foco positivo. Já para o espelho convexo, olha essa distância focal, tá para lá. Então, se você pegar a coordenada aqui do foco, você vai ver que vai ser negativa. Então, a distância focal para o espelho convexo é negativa. E isso é muito importante a gente saber, porque lá na hora de resolver algum problema, vai estar assim, um espelho convexo de distância focal 20 centímetros. Bom, um espelho convexo, a distância focal é menos 20, mas o problema não falou, ele não vai te dizer, tá? Você que tem que saber que para o espelho convexo a distância focal fica para trás do espelho, por isso que essa distância focal é negativa. Os objetos, né, eu vou colocar diante do espelho. Então, eu vou colocar um objeto, por exemplo, aqui, né? Coloquei um objeto aqui, coloquei um objeto aqui. A imagem formada por esse cara aqui vai ser mais ou menos aqui. Eu não vou fazer nada preciso, tá, gente? Eu tô só inventando as posições aqui, nada com precisão, só para agilizar o negócio aqui. Então, eu queria o laranja. Eu chamo de P a distância do meu objeto até o espelho. Isso eu vou chamar de P. E a distância da imagem até o espelho, eu chamo de P'. Aqui, ó, no espelho convexo, do objeto até o espelho, eu chamo de P. Da imagem até o espelho, eu chamo de P'. Reparem o seguinte, o objeto é um objeto real. Ele está colocado na frente do espelho. Então, o P vai ser positivo nas duas situações, tá? Até vou colocar aqui no meio. Então, o P vai ser positivo nas duas situações. Porém, olha essa imagem aqui. Quando essa imagem é formada na frente do espelho, o P', né, que está na frente do espelho, vai ser positivo. Quando isso acontece, você tem uma imagem real. Aqui, essa imagem está formada atrás do espelho. E esse P', então, negativo. E aí, você tem uma imagem virtual. Mesma coisa no espelho côncavo, tá? Se você coloca o teu objeto entre o foco e o vértice, essa imagem vai ser maior do que o objeto e vai ser uma imagem virtual, vai estar aqui atrás, tá? Então, você vai ter um P' menor do que zero, vai ser negativo, tá? Muito bem, isso é muito importante a gente saber. Outra coisa importante, lembrar que a distância focal, tá? É metade do tamanho do raio de curvatura, tá? A distância focal, ela é metade do raio de curvatura. Isso também é muito importante da gente saber. Bom, essa aqui é a relação entre distância focal, P e P'. Depois eu vou fazer um resumo bem bacana para vocês.
Agora, vamos fazer a relação entre o tamanho do objeto e o tamanho da imagem. Então, eu coloco um objeto aqui, na frente do meu espelho. Aqui. Coloco um objeto, vou colocar agora aqui. Né? Os dois são espelhos côncavos e vou traçar os meus raios notáveis aqui. Lembra que eu tenho que traçar pelo menos 2 para eu saber a posição da minha imagem. Então, vou traçar esse que vem paralelo e ele reflete pelo foco. Aí, eu traço o outro que vem passando pelo foco, né? E reflete aqui paralelo. Bom, onde eles se cruzaram aqui, lembrando é onde forma a minha imagem, então ela vai ficar aqui. Aqui vai ficar a minha imagem, certo? Então, aqui é o tamanho do objeto, aqui é o tamanho da imagem. Reparem o seguinte, você tem uma imagem real e ela é menor do que o objeto. Só que ela é uma imagem real e ela está de cabeça para baixo. Lembra do meu referencial de Gauss que a gente fez na página anterior, né? Aqui é o positivo e para cá, né, também é o positivo. Então, você vê que o objeto está para a parte positiva e a parte da imagem está para a parte negativa. Então, O e I tem sinais diferentes. Então, nesse caso, o O é positivo e o I é negativo. Se esse aqui fosse objeto, esse seria imagem, você teria esse negativo e esse positivo. Então, se eles têm sinais diferentes, você tem uma imagem invertida. Tá? Já aqui no caso dessa situação, vamos lá, paralelo, foco, né? Passa aqui no vértice, reflete simétrico. Não tô fazendo nada muito preciso, tá, gente? Aí, cruzou ali, não tô nem usando régua. Ficou aqui a imagem, certo? Então, aqui nós temos o objeto, aqui tem a imagem. Tá vendo que os dois estão pro positivo? Então, ó, aqui tá o mais, aqui tá o mais, aqui tá um positivo, e você vê que os dois estão para a parte positiva, tanto o O quanto o I. Então, o objeto e a imagem têm sinais iguais. Então, tanto o O quanto o I estão para cima, ou poderiam os dois estar, poderiam os dois estar para baixo. Então, nesse caso, nós temos uma imagem direita, tá? Depois tem um resumo bem bacana. Agora, vamos deduzir essa equação de Gauss, tá? Então, eu coloquei meu objeto aqui, tá? Meu objeto que vai de A até B, aqui, né? Passei os raios notáveis nesse espelho côncavo, ó, paralelo, reflete passando pelo foco, e esse que vem pelo centro de curvatura, reflete por cima dele mesmo, certo? E aí, a gente tem 4 triângulos importantes aqui, esse triângulo 1, esse triângulo 2, esse triângulo 3, esse triângulo 4. A distância do vértice até o foco, lembrando, aqui é a distância focal. A distância da minha imagem até o espelho, eu vou chamar de P'. Essa distância do centro até o vértice é o raio de curvatura, que na verdade é 2 vezes o foco, mesma coisa, né? E a distância do objeto até o espelho, eu chamo de P. Notem esses triângulos aqui, ó, ABC, aí tem esse triângulo A', B', C, A', B', F, e esse triângulo V, sei lá, vamos botar um ponto aqui, I e F, tá? Se eu pegar esse triângulo 1 e 2, eles são semelhantes, assim como o triângulo 3 e 4, e eu vou trabalhar nessa semelhança. Primeiro, eu vou fazer a semelhança do triângulo 1 com o triângulo 2. Se esses triângulos 1 e 2 são semelhantes, então eu fizer a razão entre A' e B', que é aqui, ó, de novo, A', B', e pegar A sobre B, tem que ser igual a esse cara aqui, esse cara aqui, o BC, dividido por B', C'. Quem que é, desculpa, o contrário, né? O B', e o B e C. Quem que é o B', C? É esse cara aqui, ó, o 2F menos o P'. Então, vai ficar 2F menos o P'. E o AB vai ser o P menos o 2F. Já a semelhança entre 3 e 4 me diz que, se eu fizer o A', B' dividido por A
B, certo? Eu vou ter que é igual a P' menos F sobre F. Lembrando que aqui, ó, gente, esse IV é o mesmo tamanho de AB, tá? Porque ele veio reto aqui, né? Os dois são paralelos, então essa altura aqui é igual. Bom, se isso aqui é igual a isso aqui, então eu posso igualar esses dois lados, né, da equação. E aí, igualando, eu chego nessa relação, tá? O que eu posso fazer agora? Multiplica cruzado e eu chego assim, ó, que P vezes P' é igual a P vezes F mais F vezes P'. E agora eu vou fazer um truque aqui, eu vou dividir tudo por... Eu vou fazer aqui por partes para vocês entenderem bem. Eu vou dividir todos por F vezes P' vezes P. Esse aqui, F vezes P' vezes P. E esse também, F vezes P' vezes P, que daí não muda nada. Bom, daqui, olha só. Esse corta com 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 esse. Enfim, eu chego na equação de Gauss, que diz que 1 sobre F é igual a 1 sobre P, esse cara aqui, mais esse cara aqui, 1 sobre P'. E aqui eu tenho a minha equação de Gauss, tá? Famosamente conhecido como uma fimose é igual a um pênis mais uma pelinha, tá? Então, essa é a equação de Gauss. Lembrando que esse F é a distância focal, positiva para espelho côncavo, negativo para espelho convexo. P é a distância do objeto até o espelho, que é um objeto real, então é positivo. E o P' é a distância da imagem até o espelho. No caso de uma imagem real, ele é positivo, imagem virtual, ele é negativo, certo? Bem, agora, a gente vai fazer uma equação, né? A gente vai deduzir a equação do aumento linear transversal, tá? Então, eu quero saber quantas vezes maior é a imagem em relação ao objeto, ou menor. Então, simplesmente, esse aumento é você pegar o I dividido pelo A, né? Aí você vai ter a razão entre o tamanho da imagem do objeto. Então, se o aumento é 2, significa que a imagem é 2 vezes o tamanho do objeto. Tá? Então, aqui eu peguei um espelho côncavo, né? Fiz aqui a formação da imagem, ó, lá no vértice refletiu simétrico, no centro de curvatura reflete sobre ele mesmo. E eu tenho esses dois triângulos, esse triângulo 1 e esse triângulo 2. E eles são semelhantes, o triângulo ABV e o triângulo A'B' e V. Tá? Como esses triângulos são semelhantes, se eu pegar o A'B' dividido por A sobre B, que é esse tamanho ali, é a mesma coisa que eu pegar B'V sobre BV, certo? Mas o B'V' é o P'. E o BV é o P, certo? E o AB quem é? É o tamanho do objeto e o A'B' é o tamanho da imagem. Só que olha, essa imagem está invertida. Então, eu vou ter que menos I sobre O, né? Menos porque ele está aqui para baixo, é igual a P' sobre P. Só para ficar igual ali I sobre O, esse menos eu passo para o outro lado. E eu vou ter que I sobre O é igual a menos P' sobre P. E aí, eu vou ter que o aumento também pode ser escrito como menos P' sobre P. Então, eu não preciso nem saber o tamanho da imagem do objeto para saber o aumento transversal aqui, certo? É importante notar que esse aumento linear é o seguinte: se a imagem for maior do que o objeto, esse valor aqui vai ser um número maior do que 1. Esquece o sinal, só olha para o número. Se a imagem for menor do que o objeto, vai ser menor do que 1. Agora, se a imagem for invertida, vai ser negativo. E se a imagem for direita, vai ser positivo, tá? Resumindo, é isso aqui. Nós temos essa equação de Gauss, 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. O F vai ser positivo, deixa eu pegar outra cor aqui, quando nós tivermos um espelho côncavo. E o F negativo vai ser quando nós tivermos um espelho convexo. O P' sempre vai ser positivo, porque você vai ter um objeto real, tá? O P' é positivo quando você tem uma imagem real.
E o P' vai ser negativo quando você tiver uma imagem virtual. Opa. Já dessa equação do aumento, lembrando, se o aumento for positivo, quer dizer que I e O têm o mesmo sinal. Então, você tem uma imagem direita. Se o A for negativo, quer dizer que I e O têm sinais contrários. Então, você tem uma imagem invertida, tá? Agora, olha só para o valor dele, tá? Esquece o sinal. Por isso que eu botei em módulo aqui. Se esse número, se essa resultante da razão aqui for maior do que 1, é porque o numerador é maior do que o denominador. Então, quer dizer que a imagem é maior do que o objeto. Se for menor do que 1, é porque o denominador é que é maior. Então, a imagem vai ser menor. E se for igual a 1, obviamente, então, numerador e denominador igual são do mesmo tamanho. Tá? Esse aqui é um resuminho maravilhoso de como usar a equação de Gauss. Certo, pessoal? Então, até o próximo vídeo.